Boa noite. Ok, deixa-me ver. Boa noite. Olá, Kira. Boa noite, gente. Vou entrando, vou entrando. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Vou entrando, vou entrando. Vamos ver se o Salil já está aí ou não. Espero que o som esteja bom. Se não tiver, é só dizerem. Olá, linda Kira. Boa noite a todos, boas entradas. Começo por desejar-vos bom ano. É a nossa primeira live do ano. Olá, Mia, Catarina. É a nossa primeira live do ano. Quero desejar-vos bom ano, próspero ano, muita saúde, muito amor, muitas boas energias, ok? Dinheiro, que também nós precisamos. E vão entrando, ok? Hoje vamos ter aqui uma conversa importante. Olá, Vânia! Vão entrando, ok? Olha, para quem não conhece esta marca que eu estou a vestir hoje, é Manjuco Vie, ok? Quem não conhece a marca é do nosso irmão Manjuco. Ele tem uma loja no Cacém e tem também uma página no Instagram que se chama Steezy Store e também tem a página dele que é Manjuco Vie. Passem lá, apoiem. Vamos apoiar a nossa comunidade, comprar no nosso meio. Vamos deixar só de palavras bonitas no Instagram, nas redes sociais e vamos passar a ação realmente e comprar aquilo que é nosso. Até porque a roupa tem bastante qualidade, é muito boa, estilo e tudo, estão a entender? Se não fizer o vosso estilo também não faz mal. Podem comprar para os vossos namorados ou namoradas, família, amigos, não há desculpa. Portanto, comprem no Manjuco Vie, ok? Ok? Os dias dos namorados estão aí a chegar, já vos estou a dar dicas, depois não digam que eu não sou amiga. Portanto, vá, comprem o nosso irmão Manjuco, que é isto que nós queremos. Mãos à obra. Eu não sei se o Salio já está aí. A quem ainda não desejei boas entradas, quem está a entrar, boas entradas, bom ano para todos vocês. Hoje temos aqui um assunto importante para conversar, que é a falta de exemplos e orientação no relacionamento com a mulher africana. Vá, entrem, estamos aqui à vossa espera. Mas desde já, como eu disse, o ano começou, há conversas que nós temos que ter que são importantes, há ciclos que nós temos que quebrar, crenças que não nos têm feito bem. Então o objetivo desta live não é uma guerra de sexo, atenção, não é uma guerra de sexos, é para nós conseguirmos passar a ideia não, passar realmente a visão de que é possível o homem africano e a mulher africana terem relações saudáveis e sólidas. Não estou a falar de relações perfeitas, porque nenhuma relação é perfeita, acredito eu. Mas é possível o homem africano e a mulher africana coexistirem e terem relações saudáveis. Esta é a ideia que nós queremos passar e queremos conversar sobre isto para que possamos estar em entendimento e crescer e evoluir e deixarmos estas narrativas negativas de que o homem africano e a mulher africana odeiam-se, que acho que isso é mentira. Eu, pelo menos, não odeio o homem africano, portanto, acredito que vocês também estão aí de acordo. Então, esse é o nosso objetivo hoje, ok? Crescermos, entendermos e aprendermos algo com os outros, com as nossas experiências de vida, que é disso que se trata. Portanto, boa noite a todos. A quem ainda não disse boa noite, entrem. Onde está o Salil? Deixa-me ver. Hoje vamos ter aqui o Salil connosco nesta conversa e depois também vamos ter provavelmente outras testemunhas
não é? De pessoas aqui da comunidade africana. Espero que todos estejam aqui receptivos, boas energias, ok? Nada de negativismo. E vamos aqui trocar as nossas experiências de vida. Quem quiser comentar, pode entrar se houver possibilidade e dar assim um pouco da sua experiência, claro. Enviem a live para o pessoal. Deixa lá ver. Boa noite, boa noite. Espero que estejam empolgados para a live quanto eu. Bem, estamos aqui à espera do nosso Salil. Uma das convidadas especiais já está aí, que eu já vi. Vamos ver agora se o restante entra, não é? Ah, estás linda, Isa. Mandem a live para os vossos amigos. Ok. Ah, o Salil já está aqui. Um segundo. Vamos lá ver. Salil, já te fiz o pedido, estou à tua espera. Olá, boa noite. Boa noite, e como agora? Tudo bem, e contigo? Também desculpa pelo atraso, estava a acabar de rezar. Ok, pronto. Se for por isso, eu desculpo. Agora, se fosse por outras coisas, bem. Não, estava não. Ok. Como é que estás? Estás bem? Como é que estás? Como é que te sentes? Alhamdulillah, e tu? Eu estou bem. Também estou bem. O tema já está aqui. Como eu estava a dizer ao pessoal, o objetivo daqui da nossa conversa é mostrar que o homem africano e a mulher africana podem ter relações saudáveis e sólidas, ok? Não é perfeito, mas é possível coexistirmos e temos que acabar com essas narrativas de que o homem africano e a mulher africana odeiam-se e não podem estar juntos. Que nós também podemos servir de exemplos de casais felizes e sólidos. Esse é o objetivo. Não é uma guerra de sexos neste caso, que as pessoas podem estar a pensar, não é? Que seja. Eu não sei qual é a vossa experiência, mas eu quando... Imagina, se eu tivessem que me perguntar agora, Isa, dá-me 3 exemplos de casais que tu vejas como referência na comunidade, eu teria alguma dificuldade em nomear esses casais, infelizmente. Uh, eu tenho um casal que eu gosto muito e que... Sim, David, do Majuco, já falei aqui do Majuco. Eu tenho um casal amigo que eu gosto muito e que eu admiro, em termos de relacionamento, mas eles não são da comunidade. Se eu for pensar agora num casal realmente da comunidade que eu vejo assim como referência, que eu gosto, o que me vem à cabeça neste momento seria a Ercia e o Lucas. Acho que algumas pessoas conhecem. Gosto muito deles, daquilo que eu tenho acesso em termos da relação deles, daquilo que nós vemos da relação deles. Eu acho que são um casal muito feliz. Não estou a dizer que não tenha os seus desafios, claro, porque ninguém vive num conto de fadas, mas eu gosto de vê-los, gosto da família que eles criaram, daquilo que eles estão a construir. E gostava de ver mais pessoas da nossa geração, porque eles são da nossa geração, gostava de ver mais pessoas da nossa geração com uma relação assim sólida, bonita, para servir de exemplos também para outras pessoas, não é? Como nós. Mas em termos de casal assim mais velho, né, do que eu e tu e algumas pessoas aqui que estão, não tenho assim alguém que eu possa referir. Talvez uma tia ou um tio, mas não são muitas as pessoas que eu tenho assim como referência. Então, neste caso, e mesmo se vocês pensarem assim, eu se precisar como é que se diz, de um conselho para a minha relação, se vocês agora pensarem quem é que vos passa pela cabeça, eu não tenho assim muitas pessoas, se calhar nem uma mão cheia teria para se pedir conselho neste sentido. Não é que
não tenhamos, se calhar, como eu disse, uma tia ou um tio, mas são poucos os exemplos, acho que até é exceção. Claro que há aquelas pessoas que têm cumplicidade com o seu pai e com a sua mãe e que podem falar sobre isso ou pedir conselhos, mas quem não tem, normalmente quem é que vão pedir conselhos? Aos amigos. E os amigos normalmente vivem tanto ou pouco quanto nós. E aqueles conselhos que eles vão nos dar, muitas vezes eles também nem levam avante os conselhos que nos dão, e muitas vezes os conselhos também que nos dão não são conselhos que são muito produtivos para a nossa relação, né, com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. Não estou a dizer que os nossos amigos não tenham algo de bom para nos acrescentar. Claro que têm. Mas eu acho que seria diferente se nós tivéssemos uma pessoa, uma figura mais velha, um casal duradouro, sólido, e volto a dizer, não é um casal perfeito, porque não existem casais perfeitos, mas um casal que tu possas olhar e dizer, ok, este casal já passou por isto, isto e isto, e este casal pode aconselhar-me nesta matéria sobre a minha relação, no sentido de melhorar a minha comunicação, entender melhor o meu parceiro, ou o meu parceiro entender melhor, pode ser sobre assuntos sobre finanças. Acho que um casal que já passou por muito tem mais bagagem para te orientar. Nesse sentido, não é aqueles conselhos que nos dão de, por exemplo, se um dos nossos parceiros portar-se mal, de dizer, sofri, sofri, que é aquela nossa cultura do sofrer. Acho que estamos cansados de sofrer. Estamos cansados de sofrer, não é esse tipo de conselho que eu estou a falar, é mesmo um conselho de melhorar a nossa comunicação com o nosso parceiro. Agora, Uhum. esta é a minha experiência, aquilo que eu tenho visto, não é? Analisado no pessoal. Eu queria saber qual é a tua experiência, se tu tens pessoas que tu possas espelhar dentro da nossa geração e também, mais acima, fora da nossa geração. Se olhas para alguém como exemplo, se vais buscar, se tens referências nesse sentido de casais africanos que estejam juntos e com uma relação saudável. O que tens a dizer sobre isso? Uhum. Bem, primeiro de tudo, boa noite e peço mais uma vez desculpa pelo Uhum, atraso. Eu acho muito curioso aquilo que tu disseste. Estas conversas são muito interessantes e são muito necessárias para a nossa uhum, comunidade, porque ultimamente, quando se fala das dinâmicas entre a mulher africana e o homem africano, é mais numa de conflito e de apontar dedos, mas como o meu avô diz, quando tu apontas um dedo a uma pessoa, não te esqueças que tens dedos virados contra ti. Então, eu sou do tipo de pessoa que pensa sempre na causa, no efeito e nas uhum, soluções. Não praticamente estar a carregar sobre o problema, porque eu acho que isso não nos leva a lado uhum, nenhum. Porque, primeiro de tudo, eu tenho referências, uhum. sim. É algo que eu digo mesmo com muito orgulho. Eu tenho Bom. referências de casais jovens e de casais, digamos, old school, que têm boas relações. Claro que existem aqueles casamentos e aquelas relações que não funcionam, mas também existem aquelas que funcionam e são nessas que nós temos que nos Uhum, focar. Eu acho que a nossa comunidade comete um erro mesmo muito grave, que é sempre tentar comparar a sua relação com outras pessoas, em vez de ver a sua relação por aquilo que a sua relação realmente é. Um, e também temos parado de comparar as nossas vidas e as nossas relações pessoais com celebridades, uhum, porque isso cria uma cultura demasiado tóxica de take me to Dubai, esta mulher tem este determinado corpo, a minha mulher não tem este corpo, então uhum, vou começar a olhar para outras, o meu marido não tem assim tanto dinheiro, então is broke e coisas assim do género. Temos que parar com esse tipo de cultura, porque vive a tua realidade uhum, e tenta aplicar aquilo, o teu conhecimento dentro da tua realidade, por caso contrário vais ser uma espécie de peixe fora d'água. Em relação às pessoas que eu conheço e que têm relações saudáveis, sim. As minhas referências são sempre as pessoas mais velhas, as pessoas da minha família, os meus uhum, pais, os meus avós, os meus tios que estão casados e etc. Eu sempre faço sempre perguntas em relação a eles, tipo, vou procurar numa mulher, o que é que eu como homem tenho que ter e coisas assim do género, porque não é só importante estares à procura da pessoa certa para ti, às vezes também tens que te questionar se tu és a pessoa certa para alguém. uhum. E a parte da accountability que às vezes nós não temos, nós, homens africanos, não temos, vocês, algumas mulheres africanas também Sim, com não têm. certeza. Por isso, eu olho para nós como um coletivo e não como indivíduos nesse sentido, porque para mim tudo começa a partir da família. Uhum, Se não houver fundação, nada vai exato. funcionar. É assim, desde a antiguidade, isso vai começar até agora. Enfim, isso vai começar e isso continua sempre até agora. Acho que sabes porque é que eu fiz essa Porquê? cara, né? Mas pronto. Não, não, deixa, deixa, Que deixa. alguém, A gente depois alguém fala. está a achar que és careta, é isso? Não, 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 Ok, não, não. ok. Depois eu falo contigo sobre isso.
Mas pronto, eu acho que tudo começa com a família. Então, se nós falamos de broken homes e coisas assim, então temos que começar tipo, a address um, a Uhum, causa, trabalhar no efeito e reconhecer os efeitos que isso tem individualmente em cada um de uhum. nós, porque existem mulheres com daddy issues, mas também existem homens com daddy Sim, issues. sim. Então, será que como é que funcionam então essas dinâmicas? Tipo, o que é que tu estás a fazer que é para seres um bom marido? O que é que tu estás a fazer que é para seres uma boa mulher? Porque para mim é sempre importante, quando se trata de Uhum, família, tu primeiro tens de estar em paz contigo uhum, mesmo antes de encontrares a tal pessoa. Porque enquanto não estiveres, tipo, digamos, saudável mentalmente, uhum. emocionalmente, tu não vais atrair boas pessoas para a tua vida. Porque é sempre fácil dizer, ah, não, tipo, essa pessoa fez-me isto, aquela pessoa magoou-me. Só que às vezes nós também somos vilões na história de Ah, alguém. sim. Então, yeah, it's deep, it's deep. Mas diz-me uma Yeah. coisa, tu achas que o homem africano tem feito esse trabalho? Porque eu acho que as mulheres estão a trabalhar nesse sentido. Por Uhum. exemplo, em termos de terapia, procurar Uhum. aconselhamento, né? Aqui diz counseling, e essas coisas. A mulher está mais Yeah. aberta nesse sentido, a fazer o trabalho, a Uhum. entender as suas emoções. Pronto, acredito também que Uhum. tenhamos mais liberdade nesse sentido, mas o mundo também está a mudar, os homens já começam a falar mais e a expressar-se um pouco mais nesse sentido. Então, mas tu achas que o Uhum. homem tem feito esse trabalho? Porque eu vejo mulheres a fazer, falo da minha experiência, vejo Uhum. mulheres a fazer esse trabalho de tentar se conhecer e tentar entender o que é Uhum. que o homem precisa, mas não Uhum. estou a ver tanto esse trabalho da parte do homem. Até depois vocês têm essa Ok. dificuldade em expressar-se, né? E partilhar os vossos sentimentos com outra pessoa que vocês não conhecem. Sem dúvida. Então depois fica aqui uma Uhum. discrepância, porque a mulher está a trabalhar e depois espera que o homem vá Uhum. em encontro a ela, não é? E ele ainda não Uhum. está a fazer esse trabalho. Então é um bocado complicado depois tu Uhum. manteres essas relações saudáveis, visto que não tem o equilíbrio nesse sentido. O que é que tu achas disso? Uhum. Bem, eu concordo contigo. Primeiro de tudo, o homem e a mulher são. A nossa natureza e a nossa forma de pensar é muito Uhum, diferente. Embora eu acho que nós somos iguais como seres humanos, mas biologicamente, emocionalmente, existem hum, algumas diferenças e começa-se desde cedo. uhum, A mulher é sempre ensinada de que o homem tem que tu tens que estar com o homem que te trate bem, tens que ficar à espera do teu príncipe te encantar, essas coisas todas, o que não deixa de ser uhum, verdade. É justo. Allahu Alam, é tranquilo. Mas no que toca a nós, homens africanos principalmente, nós que nascemos ou crescemos na uhum, diáspora, sentimentos negativos são os únicos sentimentos que nos são permitidos ter desde cedo. uhum, Então, tu, ao acumulares tanta dor ao longo da tua vida, estares a batalhar com mil e uma coisas ao longo da tua vida e nunca poderes mostrar o teu lado vulnerável, isso traz algumas consequências. Então, não é fácil, muitas vezes, para um homem africano abrir-se, porque um homem africano, muitas das pessoas que eu conheço, muitos amigos meus e outras pessoas que eu conheço, e vou tendo conversas dessas, homens africanos mais velhos que eu conheço na mesquita e em outros sítios de trabalho, uhum. etc., falam sempre do mesmo fenómeno que é tu, quando abres-te, quem realmente quer saber? Pois. Muitos homens africanos sentem que não são valorizados quando se abrem, então são automaticamente chamados de bolo fofo. Aquela expressão, não, esse é bolo fofo. Mostra muito os sentimentos e etc. Então, quando mostras muito, és bolo fofo e quando não mostras, és o homem frio. Então, às vezes, é difícil encontrares um balanço naquilo que realmente podes demonstrar para o Uhum, mundo sem que isso seja usado contra uhum, ti. Percebes? Então, nesse sentido, sim, vocês estão mais à frente no que toca a procurar terapia, procurar ajuda, até porque a maior parte das pessoas que se suicidam são homens. uhum, Isso é algo que tem sido falado ultimamente em relação à saúde mental nos últimos 2, 3 anos. Começou-se a falar um bocado mais da saúde mental do homem africano, mas é algo recente. uhum, Enquanto vocês podem falar dos vossos sentimentos há mais do que 10, 15 anos, nós só começámos a falar disso há 2, 3 anos, na altura assim da pandemia. Isso é extremamente uhum, recente. Agora imagina uma pessoa que teve a sua vida toda a suprimir, ou então, se tu como homem não tens um exemplo de um homem a tratar bem uma mulher, uhum. qual é o exemplo que tu realmente tens? Exato. Percebes? Porque não nos podemos esquecer que muitos de nós vêm de broken homes. Uhum, Então eu acho que broken homes têm efeitos diferentes em nós. Em vocês, vocês comportam-se de uma determinada maneira quando são afetadas e nós nos comportamos de uma determinada maneira. Por exemplo, fala-se muito de as mulheres terem daddy issues, mas às vezes não se fala de que do que é ser um homem africano com daddy issues e mama issues. São Uau, duas então hoje coisas. ouvi algo sobre Percebes? isso. Yeah. Yeah, É yeah, yeah. verdade, Não, é mas é verdade. verdade, é verdade. Isso afeta-nos de uma forma mesmo muito deep, porque imagina, um homem africano quando tem mommy issues, ele
que é que ele faz? Todas as mulheres que vêm na vida dele, ele vai olhar para aquelas mulheres como nurturers and Uhum. caretakers. Não vai olhar para essa mulher como uma mulher em que ele tem que proteger, fazer o seu papel como homem, vai olhar para ela como não, ela vai me proteger da forma como a minha mãe não me protegeu. Exatamente. Estás a ver? Então, e se esse homem africano também não tiver uma figura masculina em que ele viu o pai a tratar bem a sua Uhum. mãe, um pai a dizer, olha filho, é assim que tu tens de tratar uma mulher, é assim que tu tens de fazer isto, isto e aquilo, onde é que ele vai procurar essa sabedoria? Na rua. Exato. Nós sabemos o que é que a rua, o efeito que as ruas têm na nossa comunidade, então é aos poucos. Tem havido cada vez mais conversas. Os meus amigos, olha, eu adoro o meu círculo de amigos por causa disso, porque nós temos todo o tipo de Uhum. conversas. Nós falamos muitas vezes de como é que a sociedade nos afeta, mas principalmente como é que as nossas famílias, tipo, as dinâmicas sociais, os nossos backgrounds, etc. Porque alguns de nós têm um background um bocado diferente, embora sejamos Uhum. africanos, temos culturas e vivências um bocado diferentes. Então tentamos ver o que é que cada situação se aplica na vida de cada um e tentamos tipo dar essa espécie de counseling. Porque, por exemplo, eu não tenho problemas nenhum em falar com os meus amigos, mas eu tenho noção que existem muitos homens africanos que não têm esse privilégio. Nesse sentido, eu sinto-me muito privilegiado Uhum. porque eu tenho um bom círculo de pessoas ao meu lado. Mas existem muitas pessoas que não têm isso. Então, nesse sentido, onde é que tu vais procurar ajuda? Pois. Realmente, tipo, não é fácil de realmente dizer, ok, vou terapia, agora vou abrir-me com uma pessoa que eu não conheço, não sei se essa pessoa realmente quer saber daquilo que se passa aqui dentro, ou simplesmente deixar sair, deixar sair, deixar sair. Não é fácil. Não é fácil. Mas tu, por exemplo, tu como homem africano, ah, e Yeah. tendo uma parceira, o que é que tu esperas? Ou como é que tu esperas que ela se comporta? Ou o que é que ela pode fazer para tu te sentires safe? Like, como é que eu posso dizer? Uhum. Seguro para tu poderes Yeah. te abrir e não sentir-te julgado ou fraco por mostrar as suas Uhum. emoções. O que é que a mulher também, porque Eu depois acho também que. a mulher tem uma ideia, tem uma forma de pensar que é diferente da vossa, não é? Então aquilo que nós acreditamos ser o certo ou a forma certa, depois acaba Uhum. por não ser bom para vocês, ou vocês não o veem dessa Uhum. forma. Então gostava de. Yeah. Eu diria comunicação, porque nem tudo aquilo que uma pessoa expressa é um ataque contra ti, porque há pessoas que ouvem para discutir e não ouvem para entender. Hum, Mas isso é tanto da nossa parte como da vossa parte. É verdade. por isso que às vezes existe uma grande falha de comunicação, porque às vezes, tipo, just talking about yourself and then someone be like, oh, you are attacking me. Não, não estás. Mas, Estás a ver? Então, nesse sentido, tipo, existem homens, eu não tenho problemas com isso. uhum, Tipo, alhamdulillah, não tenho problemas com isso. Não posso falar assim da minha experiência pessoal, porque eu não tenho esse tipo de problemas, felizmente. Mas por aquilo que eu vejo, aquilo que eu uhum, observo, principalmente, vem da falha de comunicação de ambas as uhum, partes. E vem às vezes de expectativas irrealistas que tanto nós como vocês acabam por ter também por causa dessas celebrities e coisas uhum, assim. Mas se eu for a procurar algum conselho, eu tenho o meu círculo em que posso procurar isso. Posso falar diretamente com o meu pai, posso falar com o meu avô, posso falar com um dos meus uhum. tios, posso falar com os meus amigos. Nós não temos esse tabu de que já está a ficar bolinho e coisas assim. Não, nós por acaso nós nos encorajamos mesmo muito a fazermos um trabalho porque nós acreditamos, a maior parte de nós acredita tipo, em casamento. Uhum. Então eu, como uma pessoa religiosa, eu acho que o casamento está digamos, na base de tudo, Uhum. né? Porque se nós formos a ver as relações dos nossos pais e alguns dos nossos avós foi do estilo casamento Uhum. forçado. Eles não tiveram essa Estás a oportunidade de ver? poder escolher Exatamente. ou casar-se por amor. Nós já Exatamente. temos essa opção, então estamos a escolher Exatamente. bem. Mas pronto, O problema é esse. O problema é esse, porque como é que tu vais escolher bem quando tu não te conheces? também. Se tu não te conheces, tu não sabes o que é que tu queres. Tu sabes tipo, qual é o caminho, tu sabes qual é o teu propósito. Não, não sabes. É por isso que eu acho que, primeiro, antes de teres uma relação estável, tu tens que Uhum. fazer um detox espiritual, emocional, físico e financeiro. Uhum. Estás a ver? E mental, e mental. Primeiro tudo. Por caso contrário, não vais conseguir ter uma relação saudável, porque pode calhar o caso em que tu disseste que a- tu és uma pessoa que está pronta para receber esse amor, mas apaixonas por uma pessoa que não sabe expressar os seus Que não está sentimentos. pronto Depois aí entra emocionalmente, não é? Não também. está available. Exato. Exato. E não só, às vezes eu acho que nós não temos muitas conversas sobre o que é tipo as tuas love languages, porque as Uhum. pessoas amam de formas diferentes, as pessoas amam de formas diferentes, então, por as pessoas amarem de formas diferentes, às vezes o amor que a pessoa está a dar, tu vais dizer que is never enough, Uhum. mas às vezes é simplesmente a pessoa amar à sua maneira, mas tu não comunicaste da forma como queres ser Exato. amada. E vice-versa, estou a Sim, dar o sim, sim, exemplo, né? sim. Mas e vice-versa, muitos homens africanos, para nós, tipo,
basta ter uma mulher carinhosa que está lá, Ah, é? lá. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Mas para responder à tua pergunta inicial, o que é que uma mulher pode fazer para que um homem se sinta mais vulnerável? A mulher tem que ser understanding, you know? A mulher tem que ser understanding. Da mesma forma que o homem também tem que ser understanding, porque às vezes aquilo que nos é incutido é que é só a parte financeira. Se tu tiveres dinheiro, a mulher vai estar feliz. Não. É muito mais do que isso. Um casamento healthy ou uma relação healthy não pode estar 100% dependente de algo que é material. O dinheiro é importante vocês falem das finanças, até porque se vocês quiserem constituir uma família ou viver em outro país, depende daquilo que vocês queiram, mas as finanças nunca, tipo, a parte materialista nunca pode ser o centro de uma relação. Nunca. Nunca mesmo. Sim, senhora. E também em relação às expectativas, que convém conversarem sobre as expectativas em termos de Uhum. relacionamento, que eu acho que não se fala sobre Uhum. isso, não é? A pessoa só entra na relação, tem as expectativas na mente, mas não comunica. E depois vem ali os problemas, né? No meio da relação é que Afinal, lembram-se. não eras a pessoa que eu Hã? queria. Yeah, afinal, não Pois eras não a era, pessoa que eu queria. não era isso que eu Estás a ver? esperava, mas tu nunca me comunicaste o que é que esperavas. Então é complicado Uhum. isso. Ah, No que se trata tipo, de casamento e de expectativas, uma das coisas que tem-se falado agora um bocado é em relação ao corpo, né? Determinado corpo que a mulher tem, um determinado corpo que o homem tem. Ah, não quero um homem assim, não quero uma mulher assim. Mas, por exemplo, quando tu começas a constituir uma família, tem aquelas pessoas que dizem, ah, não, eu perdi a atração pela minha esposa depois dela ter tido um filho e etc. Calma aí, meu amigo. Ela trouxe, tipo, ela deu-te o maior privilégio que o homem pode ter, deu-te uma criança ao mundo e estás com esse tipo de postura. uhum. Da mesma forma que existem mulheres que às vezes, imagina, o homem começa a ganhar algum tipo de barriga, tipo, falem, vão ao gym juntos, se for preciso, estás a ver? É importante, acho que é importante um casal fazer exercício junto, estás Uhum. a ver? É importante. E acho que até ali alimenta mais o companheirismo, fazerem aquilo, o trabalho juntos. Ok, Uhum. ganhaste uns quilinhos, vamos lá treinar, não é? Acho que ajuda bastante na Yeah. relação, mas pronto, depois também vai da Uhum. dinâmica de cada um e da mentalidade. Eu gostava de Certo. saber, porque assim, eu sei do lado feminino, né? Sei aquilo que Uhum. as pessoas mais velhas nos aconselham, nos ensinam, e normalmente aquilo que elas nos Uhum. passam, que eu não digo que, pronto, não estou a culpá-las, porque é a vivência delas e é assim que elas têm vivido até agora. E depois isso vai de geração em Uhum. geração. Mas aquilo que as mulheres Uhum. mais velhas nos passam, em termos de relacionamento, casamento, é que nós temos que saber fazer as lidas da casa, não é? Que é o importante, é saber limpar, é saber cozinhar, principalmente o homem africano que gosta Uhum. de uma mulher que saiba cozinhar, não é? Ter Uhum. filhos, servir o teu marido, não é? Nesse sentido. Uhum. Mas não nos é Uhum. passada essa parte relacional, que é de comunicar, perceberes, teres empatia pelo teu parceiro, não estarem ali a medir forças, quem é que, de egos, entendes? Não nos passam muito essa parte. E depois também é-nos Uhum. passado muito isso de que temos que ser fortes, 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 fortes. E esse tão ser forte que nós acabamos por deixar um pouco de lado aquele lado mais feminino, mais delicado, porque sentimos essa necessidade de sermos sempre as guerreiras, as guerreiras. E cansa, não é? Cansa, come on, cansa. Eu não sei do vosso lado, Uhum. aquilo que eu ouço às vezes, assim, amigos dizerem é que vocês também têm essas narrativas da parte masculina. Muitas vezes, mesmo quando vocês estão em relacionamentos e os vossos amigos, tios, primos mais velhos sabem, acabam mesmo assim por Uhum. incentivar-vos a estar com outras mulheres fora da relação. Eu não percebo porquê. Uhum. Se estás a ver o teu Uhum. primo ou o teu amigo numa relação e ele está bem, porquê que vais incentivá-lo a estar com outras pessoas? Porquê? Uhum. Que é que ele vai ganhar com isso? Estás a entender? Eu não sei se é o entendimento Uhum. deles de que, ok, posso ter a minha mulher em casa, mas está com outra e está tudo bem, não é? Porque ela não vai Uhum. saber. Ou, pronto, gostava de Uhum. perceber quais são as narrativas que têm do vosso lado, aquilo que vos dizem e como é que os vossos mais velhos caracterizam a mulher africana. O que é que eles dizem sobre a mulher africana? Porque existe ali umas conversas Uhum. negativas que eu também já ouvi e gostava de saber realmente se Uhum. é verdade e como é que é a vossa dinâmica, né? É interessante. E o que acabaste de dizer é interessante porque o que tu disseste, nós ouvimos também em relação a vocês. Percebes? É engraçado, mas lá está. Tipo, às vezes também depende de quem é que tu ouves conselho, Uhum, né? Porque tu apenas vais estar a absorver coisas negativas sobre o que é o sexo, do que é o sexo oposto, uhum, vais ter algumas ideias pré-concebidas também e vais estar tipo, logo na defensiva de que não.
vou estar com um homem que me vai trair, não vou estar com uma mulher que só me vai querer tirar o dinheiro. Estás a ver? Porque, por exemplo, do vosso lado são os homens que traem, mas do nosso lado, são as mulheres que querem ser tipo, querem tirar dinheiro e coisas assim. Para mim, Interesseiras. não faz sentido. Exactly, basic. Por isso, não, é importante com que tu tenhas atenção a quem pedes Uhum. conselhos. Eu, no que toca a cenas de casamento, eu não falo com algumas pessoas solteiras no sentido em que, ok, vamos partilhar, tipo, ok, o que é que tu procuras numa mulher, tipo, o que é que achas que é importante para ti? Mas essas coisas mais importantes, eu falo com pessoas que estão casadas. E pessoas que têm, tipo, um bom casamento, que eu consiga ver porque eles têm um bom casamento e uma boa relação. Caso contrário, eu não vou pedir opinião. Mas isso sou eu. Hum. Em relação àquilo de que homens que incentivam mulheres homens que incentivam homens a trair, mulheres que incentivam outras mulheres a trair, you know, é aquela parte tóxica de que isso aconteceu contigo, então acontece com toda a gente, vou simplesmente. Eu acho que não faz sentido. Se tu estás casado, tipo, vais trair, isso é falta de caráter, simplesmente. Porque, olha, eu não sei, eu já vi mesmo muito próximo alguém que tem uma Uhum, relação. Pronto, a parceira do rapaz não estava presente e o rapaz estava uhum, ali a engatar outras. E havia uhum, familiares que estavam a compactuar com aquilo. E dentro destes familiares não eram só homens, tinham lá mulheres que estavam a rir da situação do tipo, é normal. Mas eu fiquei assim, calma. uhum, Então, calma. Quando a mulher desta pessoa aparecer, tu vais sorrir com aquela pessoa, vais, não é, lidar com a pessoa e, no entanto, tu estás ali a compactuar com um ato que, a partida, não é positivo. Não é? Então, uhum. mesmo isso, é por isso que, pronto, até tem essas brincadeiras, esses memes de que o homem apresentar-te a família não quer dizer nada hoje em dia. Porque a família também está no game. Portanto, epá, está complicado. Está complicado. Uhum. Não, está complicado, mas eu acho que cada um tem de fazer a sua parte. Primeiro de tudo, foi aquilo que nós estávamos a falar no início. Tu tens que te descobrir, tens que conhecer o teu propósito e logo a partir daí tu vais querer tu vais saber que tipo de pessoa é que tu queres na tua vida. Se tu quiseres te assentar, ter uma relação séria ou casar, go forward. Mas se não estiveres preparado para isso, também não o faças. Uhum. Também não o faças. Mas o problema é que nós estamos numa geração em que as pessoas têm medo de estar sozinhas por vários motivos. Então, quando tu tens medo de estar sozinho ou de estar sozinha, simplesmente vais-te envolvendo por causa dessa tua tal solidão ou porque não quiseres fazer tipo o teu detox espiritual, emocional e etc., vai ser complicado porque vais acabar por ser um reflexo das pessoas com quem te deitas, vais acabar por ser um reflexo das pessoas com quem te Uhum. relacionas. Então, se não tens accountability nesse sentido, simplesmente vai ser um roller coaster e vais só estar a disparar em todas as partes. A culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua, mas não paras para olhar para o espelho e dizeres tipo, será que eu estou a falhar comigo mesmo? Uhum. Onde é que está o teu respeito próprio em relação a isso? Uhum. Não percebes? E muita gente não tem esse tipo de disciplina. Eu acho que nesta geração é muito importante falar, às vezes, também da disciplina sexual, porque há bocado tu estavas a falar de que temos muito, que antigamente as pessoas simplesmente casavam, mas hoje nós temos muitas opções e não casamos. Estás a ver? Mas é isso, porque se tu não tens disciplina sexual, se tu não sabes qual é o teu propósito, tu não estás focado tipo, em algo que realmente vai beneficiar no Uhum. futuro, isso vai ser mesmo muito, muito complicado. Então, tu achas, ou és da opinião que a troca de parceiros influencia a tua Uhum. energia, não é? A cem E por o teu cento estado mental A 100%. também. É por isso que É por isso que, imagina, quando as pessoas falam bem de energias hoje em dia e com quem te relacionas e não sei o Uhum. quê, e, no entanto, tipo, é bem fácil mudares de parceiro hoje em dia, ou então tu começas numa relação e vês que alguma coisa não está a bater certo e queres simplesmente fugir. Tipo, isso é um problema que tu tens de tratar dentro de ti. Estás a ver? Ou tens o síndrome do abandono, que a coisa mínima tu dizes, eu não me vou magoar e Uhum. foges, mas as pessoas esquecem-se que, como diz a minha mãe, amor é uma questão de compromisso. Uhum. Tu não és fácil, o teu parceiro não vai ser fácil, ninguém é perfeito, vais falhar, o teu parceiro vai Uhum. falhar. Mas é uma questão de saberem se perdoar também, não? E saberes aquilo que tu queres, porque senão vai ser muito, muito complicado. Porque se há a mínima dificuldade vais estar preparado para fugir, não te metas aí, é simples, não te metas. E como é que tu. Porque às vezes Não, podes. fala. Diz. Porque às vezes podes acabar por magoar alguém que tenha realmente boas intenções contigo. E isso às vezes também acontece porque tu estás num estado em que estás a tentar recuperar de alguma coisa, mas ainda não recuperaste a Uhum. 100%, podes acabar por magoar alguém no processo.
também acontece. Sim, também é verdade. Mas nesse caso, eu acho que não sei, eu não sei se é o meu pensamento, mas eu acho que o homem Uhum. não faz essa parte de cura. Não, acho que não fazem muito. Come Não. on, come on, come on, come on. You know better than that, man. You know better than that. Hum, Come on, come Saleu. on. Eu posso dizer que és exceção. Tu não podes também ver-te como geral, ou o teu grupo de amigos. Eu não me estou a ver como geral, atenção, mas simplesmente existem certas cenas que nós não podemos realmente generalizar, tipo, tanto nós da nossa parte em relação a vocês e vice-versa, Uhum, porque existem muitos homens que realmente estão a fazer esse uhum, trabalho, pessoas que eu conheço, muitos homens estão a fazer esse trabalho. Obviamente que não é fácil, não é fácil, porque tu estás, tipo, passares por um processo de acknowledge todos os teus traumas que tu tens desde a yeah, infância e depois tipo, tu vês a forma como tu te relacionas com a tua parceira, às vezes não é fácil. uhum, Simplesmente não é fácil, porque lá está, nem todos os homens sentem-se à vontade para serem uhum. vulneráveis e não existe amor sem estares Ah, vulnerável, sim, sim, tanto da sim, sim. nossa parte como da vossa. Não existe amor sem estares Uhum, vulnerável. Então, se tu não estiveres preparado para estar vulnerável, então não estás preparado para amar e para ser amado. Existem pessoas que estão preparadas para amar, mas ao mesmo tempo não estão preparadas para serem uhum, amadas. Por causa desses traumas e por causa dessas tias e dos tios que dizem, ah não, ele vai te trair, ah não, ela vai te uhum, trair, e etc. Tu realmente vais entrar numa relação com o pé direito à frente e com o pé esquerdo, tipo, pronto para abrir a porta para fugir. uhum. Estás a ver? Então, às vezes, isso acaba por trazer algumas complicações um, no que toca à Ok, comunicação. ok, ok. Por isso, tens de ter atenção realmente ao teu ciclo de amigos. Tu tens de ter atenção realmente àquilo que tu queres na Uhum. vida e só depois, procura. Às vezes a pessoa aparece, pode aparecer, não é porque andas aí com uma lupa à procura de quem é uma boa mulher ou de quem é um bom homem. Mas às vezes acontece, tipo, a pessoa, a mulher da tua vida, o homem da tua vida simplesmente pode aparecer Uhum. assim. Mas cabe a ti estares preparado, porque às vezes já ouviste aquela expressão de que pessoa certa no tempo Ah, errado, sim, 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 sim. né? Isso às vezes acontece, às vezes acontece. É Uhum, verdade, esse tipo de situações são reais, porque you need to heal, man. You need to heal, honestly. Tipo, se tu queres uma relação saudável, you need to heal. uhum. Tu tens de começar por algum lado. Tens mesmo que começar por algum lado, porque se nós não podemos falar de black empowerment e tipo não haver uma boa relação entre o homem africano e a mulher africana, porque eu acho que a mulher africana, Boa boa noite. noite, eu acho Boa que noite, Jéssica. Boa noite. eu acho que uma relação saudável entre uma mulher africana e um homem africano é capaz de empoderar a mulher africana muito mais do que qualquer movimento feminista poderá, tipo, digamos, empoderar. Porque um não pode separar-se do Uhum. outro. Com certeza. Yeah. E vice-versa, claro, porque nós também nós não podemos, digamos, ter alguma posição de poder enquanto vocês estão cá em baixo. Uhum, Isso não faz sentido nenhum. uhum. Boa, boa. Yeah. Boa noite, Jéssica. Boa Obrigada por estar noite. aqui. Como é que estás? Tudo bem, obrigada. E vocês, como é que estão? Eu estou bem, obrigada. Alhamdulillah. Já queria vir há mais tempo, mas estava ocupada. Mas Ah, ok. Não faz mal, não faz mal. Nós já adiantamos aqui a conversa. esta aqui é a minha primeira vez num live. So, Uau, que estou aqui. honra! I'm so shy, but I'm trying to keep it cool. Não fiques, não Vai, vai. fiques. Tens aqui pessoas a apoiarem-te, de Yeah, boa sorte certeza. Eu aí. estou-te a apoiar, portanto, não te preocupes. Ok. Boa. Jéssica, nós falamos, eu também vejo que estás numa relação, tens duas crianças e estás numa relação com um homem africano, então eu acho que também acho que és um exemplo e epá, gostava que tu desses aqui o teu testemunho, a tua experiência e que falasses um pouco do que é estar numa relação com um homem africano e tudo que são os desafios de um relacionamento, não é? No seu todo. Então, primeiro, eu já estou com o Mi, com o meu noivo. Ai, parabéns! Muito bem! Ok. Linda. Ele pediu-me em casamento agora no Natal, mas Oh, já vivemos uma vida de casado. Fizemos 10 anos em dezembro de namoro. uau! 10 anos, temos dois filhos. O mais Uhum, velho tem 5, o mais novo tem 3, vai fazer 4 agora, fim de janeiro. uhum. E não, não digo que foi fácil, não foi fácil. Acho que todas as relações têm
trials and tribulations, né? Mas eu acho que isso tudo faz parte para vocês chegarem para nós termos chegado onde nós chegamos hoje, foi preciso passarmos por isso, porque eu comecei a relação quando eu tinha 19 anos. Uau! E, e eu sempre fui o tipo de pessoa que sempre quis ser like relationship. Eu sempre quis ter uma relação e o meu aim de namorar sempre foi encontrar o meu marido. Não foi curtir, não foi fazer nada disso. Sim, também curtes na tua idade, né? É jovem, quer explorar e whatever, mas o meu goal era criar uma família e viver feliz com os meus filhos. E era uma coisa, eu não tive o meu pai sempre presente. Hoje em dia já temos uma relação muito melhor, graças a Deus, mas eu lutei para ter isso, né? E eu quis dar isso aos meus filhos. Eu quero uma segurança para os meus filhos e meto as necessidades dos meus filhos em primeiro lugar, mas também tenho as minhas necessidades. E tu tens que me respeitar, tu tens que me, tens que me dar prioridade e vice-versa, né? E também temos que lutar para termos o lar de paz e amor, né? Para os meus filhos, que são homens também, um dia saberem que, black people can have love too, and strong love, Yes! né? E nós fizemos o nosso Sará. Ele trouxe cabaço e isso foi quando eu engravidei. Eu vim para cá, para a Inglaterra, quando eu tinha os meus 8 anos. Sempre vivi cá e ele vivia em Portugal. Então, eu acho que o estilo de mulher que cresce em Portugal e o estilo de mulher, se bem que somos todas africanas, guineenses, né? Mas é diferente. O teu, o wherever you estás a ver, é diferente. Então, eu acho que isso foi um choque no início da nossa relação também, né? E nós namoramos à distância durante 2 anos, para aí. Ele viveu em Portugal e eu vivia cá porque eu estava a estudar. E a base da nossa relação foi sempre compromise. Uau! Né? Compromise. Ele disse assim: Olha, quando nós conhecemos, ele disse: Olha, essa distância já não está a dar. Are you coming here? Ou como é que vai ser? Porque eu não posso. Ultimato! Como é que vai ser? Porque eu não posso ir para Portugal porque eu estudei aqui, eu quero ter uma carreira aqui e eu vou ter mais oportunidades aqui. E tu tens um bom trabalho aí também, mas é diferente, né? E ele disse: Ok, tu vives em Leeds. Se eu for para a Inglaterra, eu vou para Manchester, porque é onde eu tenho os meus familiares. So tu vais sair de Leeds para vir para Manchester? Eu disse: No problem. Se tu vens de Portugal, eu vou para Manchester. Ok? So we're gonna do that. E foi o que fizemos. E ele também é mais velho que eu. O Mi vai fazer agora 36 anos. 35 anos, vai fazer 35 e eu tenho 29. E ele disse: Olha, eu quero ter filhos. Como é que vai ser? Eu disse: Olha, eu agora estou na uni, mas quando eu acabar a uni, eu vou ter filhos. Se é isso é que tu queres, eu também quero. Ok? Quando eu estava no meu ano final da universidade, eu disse: Ok, let's try for a baby. Eu nem esperei graduation, eu engravidei logo. So I graduated pregnant. Quando eu já tive a certeza que eu ia passar, que ia ter o meu degree, eu disse: Ok, let's have a baby. Ok? Então eu acho que compromise é muito importante na relação. É mostrar que tu respeitas aquilo que a pessoa quer e a pessoa também tem que mostrar que respeita aquilo que tu queres, né? Como eu estava a dizer, do nosso Sará, tipo, toda a gente, as cotas todas a dizer: olha, vocês têm que casar. Se vocês não casarem agora, ele nunca mais vai casar contigo. Não sei quem, não sei o que mais. Olha, eu não vou casar sob pressão. Vocês querem que ele traga o cabaço, eu sei que é uma coisa cultural e eu aceito. O meu Sará foi o único Sará, ou cabaço, que eu tive. Eu nunca tive no Sará de ninguém, no cabaço de ninguém. A sério? Juro! Uma guinense! Guinense. É uma vergonha, realmente. Então, assim. Como assim? Como assim casar com africano? Não percebi.
forget it. Ok. Mas explica, continua. Então elas a dizer, não, vocês têm que casar porque homem é isto, homem é aquilo, se vocês não fizerem agora, hum, pode nunca acontecer e nunca se sabe, o dia da manhã podes ficar sozinho com os teus filhos. Eu disse, olha, at the end of the day, vocês estão de fora, essa é a minha relação com ele, vocês não podem fazer uma pressão para eu casar no civil, porque é uma coisa que tem que se fazer. Esse é feeling. E eu sempre quis aquele fairy tale, eu quero que ele me peça casamento como deve ser, you know, dá-me um anel, dá-me um nani, quero casar com o meu vestido branco, quero essas coisas todas. E não vai ser porque eu estou grávida que eu tenho que fazer essas coisas todas. Tem que ser uma coisa que é orgânico. E depois, isso foi há 6 anos atrás. E eu sempre naquela fuga, eu quero casar, ele não me está a pedir em casamento, vivendo uma vida de casal, e ele diz sempre, isso nem é assim tão importante, agora ele Eu tá está aí. isso não é assim tão importante. E eu, uma coisa que eu também sei que o casamento é bem importante, pá, é mais coisa da mulher do que é para o homem. Na minha opinião, não sei, naquilo que eu vivo, né? E eu sempre disse, fogo, eu tenho que lhes fazer perceber que eu quero casar, this is something that I want. Estás a perceber? Quero casar. Então eu E qual é a dizia, importância do casamento para ti? eu acho que é a segurança. E eu acho bonito os teus filhos crescerem e saberem que os pais são casados. Não é porque estão a viver juntos, não é nada disso. É ter um casamento, é ter uma casa que vocês sabem que é vossa, de uma família, né? Não é duas pessoas cohabiting. Não. É, é aquela coisa, poupanças, ou, eu sei que é aquela segurança para mim, né? Eu acho que também quando tu és casado, assim, oficialmente, como um contrato, né? É uma coisa que tu pensas duas vezes antes de fazeres muitas coisas, né? E também lutas muito pelo teu, tipo, imagina, vocês não são casados e sabem que não têm muito a perder, tipo, em termos de casa, compram uma casa juntos e whatever, tipo, ou é uma coisa que vocês vão pensar duas vezes, anyway, o que eu quero dizer. Um, Eu acho, pronto, eu acho que algumas pessoas veem o casamento como algo negativo. Ou aquela conversa de é só assinar um papel, isso não tem importância, estamos bem assim. Mas eu acho que é mais do que isso, né? Porque é um compromisso que estás a assumir com a pessoa. E pensas também sempre duas vezes, se tiver um problema, eu acho que vais lutar mais num casamento, vais lutar mais porque aquilo dê certo do que num namoro. Porque no namoro eu acho que as pessoas não sentem aquele compromisso, não estão tão comprometidas e sentem que podem saltar fora muito rapidamente. yeah, Entendes? exatamente. Então é diferente. Eu acho que as pessoas que não querem se comprometer e vêm com a conversa do contrato são pessoas que têm medo desse compromisso. E depois, lá está, eu acho que a família é a base de tudo, é a nossa estrutura. E o casamento também vem solidificar esta parte. Acho importante, sim, os teus filhos crescerem e verem o meu pai é casado com a minha mãe, eles têm essa relação, para eles serem esse bom exemplo, porque tudo começa na família. Acredito eu também, não é? Depois, claro, cada um depois tem a sua opinião em relação a isso. Sim, eu acho que boa gente tem a sua opinião sobre isso. Eu acho que, principalmente na comunidade africana, as pessoas não veem o casamento como um something big. Mas os brancos, Porquê? eu acho, os meus pais nunca foram casados. Uhum. Os meus pais nunca foram casados. Os meus avós foram casados na Guiné-Bissau. Eles eram casados, mas eu não sei. Eu não Então, sei. de onde é que veio esse teu desejo de casar? De onde é Então, que achas que veio? eu sou social worker. Eu trabalho como early help. E nisso eu trabalho com famílias e tento ajudar e signpost, ou mandar as pessoas tipo terapias ou coisas que vão beneficiar a família, né? Suporte. E eu vejo que
principalmente quando eu trabalho tipo com pessoas, os jamaicanos, like the Caribbeans, ou os africanos, assim, eu vejo que é muito single moms. Single moms. E isso afeta as crianças muito na escola, com behavior, trust issues, percebes? E eu acho que é importante. E eu a ver essas crianças a sofrerem, porque muitas das vezes os comportamentos vêm de não ter ou a male figure, ou maybe a mom figure, ou a família está em limbo. Percebes? Eu vi que esse é o impacto. E eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero fazer de tudo para os meus filhos terem sempre essa união, mesmo que eu e o pai não estejamos juntos um dia, mas que eles tenham essa união, essa coisa que, we value the family. Nós somos a tua família, percebes? Então eu sempre quis isso para mim e eu acho que isso é uma coisa bonita para Para transmitir transmitir. aos teus filhos. Ótimo. Eu acho que tocaste num ponto muito importante, mana, quando estavas a falar que és social worker e tu vês tipo o comportamento nas crianças. No primeiro dia que eu comecei a dar aulas, eu perguntei aos meus alunos, tipo, quais são as vossas aspirações? Então estavam a dizer, quer ser futebolista, quer ser professor, quer ser isto e quer ser aquilo. Mas houve um miúdo que ele olhou para mim e ele disse, a minha aspiração é ser melhor do que o meu pai. Aquilo doeu-me. Era miúdo black, tipo, aquilo doeu-me. Olhei para ele e eu fiquei tipo, de tanta coisa que esse miúdo pode ser, tantas profissões, tipo, a maior aspiração dele é ser melhor do que o pai dele. Tipo, eu pensei, mas o que é que o pai desse miúdo lhe fez? Estás a ver? Eu lhe perguntei depois, tipo, eu chamei-lhe a parte, eu lhe perguntei porquê. Ele disse assim, quero apenas ser melhor do que o meu pai porque ele não é um bom pai. Eu fiquei, uau. E depois, tipo, volta àquela conversa que nós estávamos a ter há bocado de que tu, para seres uma boa mãe, tens de ser uma boa esposa, tu, para seres um bom pai, tens de ser um bom marido. Isso é mesmo muito importante, porque existem pessoas que não dão muita importância ao casamento hoje em dia. Cada pessoa é livre de fazer aquilo que ela quer, cada pessoa tem o seu pensamento. Mas, por exemplo, isso basicamente é impensável na minha cultura. Tipo, eu sou de um background em que o casamento ainda é extremamente importante por causa da nossa crença. Até porque na nossa crença o casamento é completar metade da tua fé. Então, o casamento é algo extremamente importante, tanto para a mulher como para o homem. Então, é algo das duas partes. Tipo, homens querem se casar, mulheres querem se casar. Eu acho que isso também é importante referir, porque eu acho que o casamento dá uma certa segurança, sim, senhora, porque tu crescendo, aos teus filhos crescendo e dizerem, tipo, os meus pais fizeram não sei quantos anos de casamento. Tipo, isso é diferente de dizer já os meus pais simplesmente estão a viver. Eu acho que é diferente. Eu acho que também a cena de casamento não é só casar para a festa e também não é só não é só aquela segurança. Também vamos ver em termos da sociedade, tipo, um casal tem muito mais benefícios em termos de, tax and Deus não permita uma Também. morte de um marido ou uma mulher, tipo, tem muitos mais benefícios que nós podemos ver para além daquela segurança ou da festa and all that stuff. E aí é que começa, quando tu és um casal, tu tens, imagina, queres abrir um negócio, tens opções diferentes de quando tu és dois solteiros a criar um negócio, União de facto. né? Tem muitos mais benefícios. E eu acho que aí é que vem aquele wealth, family wealth. And it comes, Generational wealth. generational wealth. It comes from that. From you being, a unit. Eu acho que tipo, há pessoas que, pronto, casam porque é desconveniente, há outras que casam por amor, há outras que casam porque fizeram essa escolha de compromisso, não é? Mas há várias razões para as pessoas casarem. E depois também tem aquelas que casam porque, para além do amor, tem a crença, não é? As suas religiões e tudo mais que depois vai fortalecer e tem um outro significado para elas o casamento, que é a bênção, não é? Daquilo que acreditam. Portanto, é válido para todas as pessoas. Há aqueles que acreditam e não querem... Pronto, acreditam que o casamento não é nada, que basta estarem simplesmente numa casa, a viver e a fazer aquela vida. Pá, cada um sabe das suas dinâmicas, cada um sabe o que é bom para ele, o que dá para a sua casa, porque aquilo que vai na minha relação não é o que vai ser bom para a Jéssica, ou para a Akira, ou para o Salil. Portanto, isso cabe a cada um. Nós aqui estamos a dar a nossa opinião de acordo com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos a viver.
E claro que vai haver pessoas, como estão aí nos comentários, pessoas que não acreditam, ou que não veem muito sentido, ou que têm outras experiências, e é tudo válido. É tudo válido. Acabaram de me perguntar o que é que seria uma boa esposa e um bom marido. Jéssica, tu estás prestes a casar, já estás numa Bem, relação. vocês estão em três, vocês que respondam Tu isso. estás numa relação que já vai há alguns anos, podes considerar-te casada, não é? O que é que tu achas que é uma boa esposa? Ou como é que tu te vês como boa esposa e o que é que o teu marido é para ti? Que tu consideres que seja exemplo neste caso? Eu e o Mi somos muito amigos. E eu sei que pode parecer um clichê ou algo assim, mas Não nós é, querida, não é? super bem. E nós nos damos super bem, nós nos respeitamos. Eu, antes de andar com ele, tinha uma relação. Namorava com este homem durante para aí uns 2, 3 anos. Nós namorámos. E na nossa relação era tóxica, porque nós, quando discutíamos, era de chamar nomes um ao outro, e isso faz de ti uma pessoa que se tu não queres ser. Quando tu queres ser uma pessoa do bem, queres ser positive, tu tens everything around you has to be that. Estás a perceber? E quando eu comecei esta relação com mim, nós falámos, nós estamos, olha, quando nós estivemos a discutir, we can't swear at each other. As neiras, não dá. Isso está fora. E eu me lembro uma vez que estávamos a discutir e eu eu disse a alguém, o que é que ele fez? E eu disse assim, foi o estúpido do Mi. Eu disse. E ele ficou tão chateado comigo. Tipo, foi uma coisa bué, foi um problema grande na nossa relação, porque eu disse estúpido. Então, desde aí, I was like, não, eu tenho que me controlar, porque, yeah, e desde aí, quando nós discutimos, nunca chega àquele nível. A escalar. E não escala, porque nós tentamos walk away from situations. E outra coisa, temos que respeitar o espaço, né? Tu tens os teus amigos, tens as coisas que tu gostas de fazer. Eu também tenho as minhas amigas ou os meus amigos e eu tenho as minhas coisas que eu gosto de fazer. Então, nós temos que cuidar de nós, como também cuidar da nossa relação. Porque é importante, porque por mais que tu sejas um couple, vocês não vão sempre gostar das mesmas coisas ou fazer as mesmas coisas. Os vossos interesses são diferentes e tudo mais. E vocês têm que respeitar isso de um do outro, né? Também, se eu chego a casa e eu estou cansada, tipo, nós falámos quando um chega do trabalho ou outro, falámos como é que foi o nosso dia, vemos um filme sempre, make that time, né? Mesmo depois de filhos, é Um muita tempo para coisa a vocês como acontecer casal, dia. não é? Tens que ter um tempo para vocês os dois. Fazer. Faz sentido. Eu não sei como explicar melhor do que Eu estou respeitar. a entender o que estás a querer Comunicação, dizer. comunicação, e no meu sará disseram nunca vais para a cama chateada com o teu marido. E é Por verdade. acaso também já ouvi isso. É verdade, porque quando tu vais deitar, antes de fechar os olhos, tu pensas no teu dia. You reflect on everything that's gone on that day. E se tu queres estar com a pessoa e tu amas essa pessoa, tu não queres ir dormir com aquele feeling que alguma coisa está Não dentro está de bem. ti. Não está bem. Então, essa é outra coisa. Nós não vamos para a cama chateados. It doesn't happen. Nós sempre que acordamos bem. All the time. Nem se eu tiver on my menstrual cycle, se eu estiver chateada, whatever, vou fazer os possíveis para nós estarmos, good. Yeah. Que bom, que bom. Tenho aqui uma pergunta. Manatira. Um rapaz perguntou se o teu marido, se o Mi não quisesse casar contigo, seria um motivo para vocês terminarem? Não sei. Estamos a perder, Jéssica. Olha, vamos aproveitar para dizer boa noite, Akira. Estás aqui há algum tempo para ouvir, desculpa. Como é que estás? Estou bem, como é que vocês estão? Também estamos bem. Alhamdulillah, tudo tranquilo e por aí. Ok, ainda bem. Estava aqui a gostar de vos ouvir a todos. É? Meio que à espera que ninguém me dissesse boa noite, a ver se eu ficava no meu canto. Mas Achas? eu sei que vai vir a
à minha vez. Pronto, como a Jéssica caiu, não sei se ela vai conseguir entrar novamente. Até voltar. Mas também tenho aqui umas questõezinhas para ti. O que é que tu achas? O que é que estás a achar do tema? Qual é a tua opinião? Tu tens referências na tua família? Qual é a tua experiência de vida nesse sentido? Portanto, eu até apontei aqui algumas coisas só para... Ei! Não. Já tínhamos Yeah, esquecido que é a Kira. Em termos de o que é que eu vi durante a minha infância, eu vou dizer que eu tive referências na minha família. Enquanto criança, algumas poderiam, se calhar, ao longo do tempo, não ser as mais estáveis. Muitos casais acabaram por se separar. Não era algo que, durante a minha idade formativa, tenha sido uma influência enquanto eu estava a crescer. Acho que mesmo assim foram relações muito saudáveis, que até agora me dou muito bem com X tio, Y tia, porque de facto eles têm filhos, têm a família toda com quem estiveram a conviver durante anos, então não é uma coisa onde se pode simplesmente atirar alguém para o lado e essa pessoa já não existe e vamos falar mal, essas coisas todas. Então acho que foram sempre saudáveis, mesmo que algumas não tenham sido necessariamente estáveis. Em termos de amigos e amigas, eu vou dizer que só comecei a ver isso mais recentemente, de há uns anos para cá. Isto tudo a falar apenas de relações africanas. Antes disso, epá, eu também era nova. Então, boa noite, Jéssica. Boa noite, desculpa, boa noite. Como é que te chamas? Akira. Akira, prazer, Tudo Akira. bem contigo? Está tudo. E contigo? Ok. Também está bem. Olha, se te lembras ainda Continua. do teu assunto, acaba de falar, se achas Não, continua. Mas eu estou na minha introdução. I got time, girl. I got time. Ok, Jéssica, então Fala à responde só a vontade, pergunta eu gostava de ouvir. Responde só a pergunta do acho que foi o Dotti que fez essa pergunta. Se o Mi não quisesse casar, seria motivo para vocês terminarem? Não. Ok. Não seria motivo para nós terminarmos, mas se nós estamos numa relação e tu sabes que isso é uma coisa que vai me fazer happy e tu sabes que é uma coisa que vai beneficiar a nossa família, then we gotta talk about it. Tipo, tu não podes só dizer que tu não queres. What's the motive? Né? What's the motive? Boa, boa. Espero que tenhas respondido à pessoa que fez a pergunta. Yeah. Espero que sim. Podes continuar, Akira, como estavas a explicar. Obrigada, Jéssica. Sim, então pronto, em questão de amigas e amigos é algo mais recente do que a comparar com família, mas acho que foi o suficiente para ser algo natural e nunca ir, entre aspas, procurar fora quando algo não resultasse assim tão bem, porque de facto, antes do alívio, não vou dizer que foram as melhores das relações. Então, pronto, podia haver muitas razões para mim para desistir ou alguma coisa, I don't know. Mas acho que essas experiências na minha idade formativa de certo foram marcantes, ao ponto de eu achar apenas natural, algumas relações não resultam, I'm gonna take my time e eu vou para a próxima com o meu devido tempo. Coisas que eu apontei aqui foi necessariamente algo que tinhas falado, Isa, que eu concordei, que era quando estavas a falar do estigma da mulher guerreira e dizer que às vezes é muito difícil sair desse papel. E como é que é suposto nós adotarmos outro papel numa relação para que também nos sintamos seguras? Por experiência pessoal. Exato. Porque depois é como se... A mesma coisa que o Salil também estava a dizer, que às vezes os homens africanos com mamichos veem-nos como caretakers e nós, se já tivermos esse estigma, nós vamos assumir esse papel e depois vamos sentir ressentimento porque nós não estamos a ser vistas como as mulheres que nós somos nessa relação. E vai haver muito que vai faltar dos dois lados. E eu tinha um bocado, ainda tenho, pronto, mas acho que muito mais antes, esse papel, por assim dizer, de mulher guerreira, por várias razões. E apesar de parecer muito simples a solução, é muito mais difícil na prática, é mesmo deixar e confiar no teu parceiro. E eu sei que é falta de confiança que nós temos no nosso parceiro, mas eu acho que o que nos empodera é saber que nós é que escolhemos o nosso parceiro. Então é preciso escolhermos com quem é que vamos ser realmente vulneráveis, com quem é que nós podemos deixar mesmo e, epá, eu vou-te confiar desta uma vez para ver como é que corre
e vamos partindo assim, passo a passo. E eu vou começar a perceber que o meu papel também, de vez em quando, é relaxar, deixar de fazer as coisas, porque de facto isso também empodera o homem africano. Eu acho que também nenhum homem, qualquer papel que ele queira tomar dentro de uma relação, não seja ficar ali e ver a sua parceira fazer completamente tudo e ele só está ali no sofá. Epá, tem uns que podem, mas vamos dizer que não são os que realmente querem uma relação, querem estar comprometidos e querem uma relação saudável, estável, que é o que estamos aqui para falar. Mas eu acho que vem mesmo muito do compromisso, da comunicação saudável, da vulnerabilidade. E é um trabalho longo, é um trabalho mesmo longo. Vocês também tinham falado sobre, por desculpa, exemplo... Kira, mas para ti qual é a importância de estares com um homem africano? É assim, no início eu não via necessariamente como importante, eu via isso como natural. Era apenas a minha predisposição, por assim dizer. Dá uns anos para cá, a começar a dar-me com mais panafricanistas, a estudar mais história e isso tudo, eu vi isso também como um ato revolucionário. Eu vi também que, de facto, questões raciais vão sempre ser importantes numa relação. E eu, pessoalmente, não tinha notado ou não tinha tido essa percepção nas relações, porque as minhas relações não eram interraciais para eu notar que havia uma distinção quando estamos a falar de questões raciais ou de experiências pessoais vividas e isso tudo. Agora, eu conecto muito a questões de legado, ao facto de as nossas famílias, que isso era uma coisa que estávamos a falar, que vocês estavam a falar há bocado de, por exemplo, razões para o casamento. Eu, Olivia, as nossas famílias vemos muito como, e muitas mais, claro, que se nós estamos a casar, as nossas famílias estão a casar. Então, eu não estou só a escolher o meu parceiro e ele não está só a escolher a mim, nós também estamos a escolher com quem é que nós nos vamos dar para a vida inteira. E eu acho que isso são graus de seleção muito importantes quando tu estás a lidar com casar, ter filhos, criar gerações. E não pode ser com uma pessoa qualquer, porque assim, a paixão, tu podes estar apaixonado por qualquer pessoa. O amor em si é também uma escolha. Então, sim, com às certeza. vezes, mesmo que tu queiras, epá, que tu gostes de uma pessoa imensamente, e tu sintas que há ali características que não vão dar ou que não vale a pena neste preciso momento trabalhar em, mais vale, se não der mesmo nenhuma solução, mais vale afastar-te disso, teres o tempo para ti, ver realmente o que é que tu queres, o que é que tu procuras e procurar mesmo outra pessoa, não há outro motivo para. Boa. Diz o que é que ias dizer, que tinhas apontado também para perguntar. E a outra coisa que eu apontei foi quando tu e Salio estavam a falar, por exemplo, imagina que há problemas na relação e vocês têm sempre as opções de falar com amigos em quem confiam ou têm a opção de falar com família. No nosso caso, pessoalmente, acho que houve uma altura em que nós decidimos não falar com amigos. Por muito que os confiássemos, quer estejam ou não numa relação, e também pelo exemplo dos nossos pais, nós decidimos manter isto entre assuntos de família, porque no fundo, no futuro, são assuntos de família. Então, no início, eu diria o primeiro, segundo ano, foram um pouco atribulados em questões de falta de comunicação, e nós apoiámos-nos maioritariamente na minha mãe para dar os dois lados. Dissemos, olha, para alguém desta família nós vamos ter que ser vulneráveis, vamos escolher quem vai ser. Decidimos então na minha mãe, cada um foi falar ao seu lado, e pá, o que ela diz, nós temos que aceitar, nós temos que perceber de onde é que ela vem. Eu pensava que ela ia me ajudar um pouco. Eu também reconheço que há coisas para melhorar dos dois lados. Então, pronto. Mas acho que isso ajudou-nos muito mais nessa altura a manter as coisas dentro da família, por assim dizer, do que ir confiar a um amigo, mesmo por muito que nós saibamos que ele vai nos dar bons conselhos, vai dar isso. Eu acho que no fundo nós depois estaríamos de certo modo a meter o amigo na nossa relação e meter a família na nossa relação mais cedo ou mais tarde isso vai chegar. Então acho que é mais preferível para nós ir falar com um membro da família que esteja mais envolvido nesses assuntos do que ir falar com uma pessoa completamente fora que não vai beneficiar, entre aspas, com o nosso casamento. E tu, Jéssica, em relação a isso de conselhos com os teus amigos? Sim, então, eu e o Mi falámos disso, porque eu sou tipo, eu
falo muito com as minhas amigas Uhum. e falo muito com a minha mãe. Mas tem certas coisas que eu prefiro não falar com a minha mãe. Uhum. Mas nós falámos disso e chegámos a um acordo. E temos duas pessoas, uma do lado dele e um do meu lado, Uhum. que nós vamos falar quando nós temos problemas. Ok. E nós temos que ouvir essas duas pessoas. E escolhemos essas duas pessoas porquê? Porque elas têm healthy relationships, são imparciais, dão bons conselhos e nós temos que ouvir, porque at the end of the day nós também estamos a aprender e nós também estamos a crescer juntos e nós vamos errar. E nós queremos pessoas com aquela experiência que nos possam guiar sem dar muita opinião que vai support just one side. Não queremos opiniões, we want facts e queremos que vocês nos digam a verdade. E tem que ser dos dois lados, porque só da família dele também tem certas coisas que ela ou ele pode tomar para Sim. ele e do meu lado também, porque eles nos amam e nos conhecem muito Claro. antes de nós sermos nós. So, acho que isso é importante. Assim, dessa maneira. Mas a minha mãe e a minha sogra, se for muito essencial, elas podem entrar um bocado, mas normalmente não queremos muito elas na conversa porque da Sim, kids. até porque depois se tu falas, imagina, tu levas um assunto da tua relação para a tua mãe, ela é tua mãe e é parida, Exactly. né? Então depois tu resolves a situação com o teu parceiro Yeah. e a tua mãe não esqueceu. Exactly. Então depois é complicado. É, É complicado yeah. isso. Uhum. Tenho aqui um comentário da Angie. Terapia de casal não é um assunto muito abordado na nossa comunidade. Alguma opinião sobre isso? Olha, eu sou da opinião que o casal tem que fazer o que funcionar para eles. Portanto, se acordarem que devem ir para a terapia, se é uma coisa benéfica para eles, eu sou super de acordo. Eu iria também, se fosse o caso, porque acho que não temos de ter vergonha de procurar ajuda para resolvermos problemas que nós estamos a conseguir resolver sozinhos. Portanto, para mim, eu sou super a favor. Tudo que ajude. Eu acho que isso acontece muito. Isso. Eu acho que isso acontece muito. Simplesmente nós em África nós não chamamos isso de terapia de casal, mas simplesmente vais tipo consultar os teus elders. Sim. A reunião, a tal Não damos reunião. esse nome, não damos esse nome, mas tipo, isso acontece bem, porque, por exemplo, na minha cultura, voltando à questão do casamento, é basicamente impensável teres filhos, não estares casado. Estás a ver? Então, o primeiro ponto do casamento para nós, porque primeiro, como estava a dizer, é completar metade da fé. E segundo, para nós, fulas, casamento é preservação da nossa cultura, por questões históricas, né? Porque houve muitos fulas que foram levados durante o tráfico transatlântico. Então, tentar salvaguardar a tua cultura e casares com uma pessoa da tua cultura ajuda a manteres a tua cultura e também por uma questão de Islã, de casares com uma pessoa que, se não for pula, que seja muçulmana, que é para continuar a preservação tipo, da nossa crença. Isso é algo extremamente importante para nós. Então, é por isso que é raro pelo menos eu posso falar nesse sentido, é raro ver fulas da minha idade ou mais novos assim, que sejam tipo de uma single parent household, estás a ver? As pessoas estão sempre casadas, dizem sempre os nossos pais, os meus pais, os meus pais e os meus pais. Mesmo que às vezes a relação não seja a melhor, mas tipo dizem os meus pais e não dizem só a minha mãe ou só o meu pai, só em caso de alguma tragédia ter digamos, acontecido. Mas é nesse sentido que o casamento é mesmo muito importante, porque nós dizemos do estilo, quando tu casas, a mulher casa para a tua família, casa com a tua família e tu casas com a família da mulher. É por isso que quando tu estás à procura da mulher, a primeira coisa que os nossos mais velhos fulas dizem é qual é a família dela. É para perceberem que tipo de família é que vai entrar na nossa família. Estão a ver? Se ela tem din, pronto, se ela é uma pessoa religiosa, se ela tem caráter, objetivos e qual é a família que ela tem. E, curiosamente, existem alguns sheiks que dizem, ok, põe um e depois vai acrescentando os zeros. Imagina, se ela tem din, então o resto tudo é uma questão de acrescentar. Se ela é bonita, se achas ela atraente, porque é muito importante, obviamente, tu estás com uma pessoa que tu achas atraente, até porque idade vem e não perdoa ninguém, né? Então, isso é importante, tu estares atraído pela pessoa pela qual tu vais casar. Então, primeiro de tudo, olha para o caráter, porque tu não vais, não é, digamos, a tua beleza que vai educar uma criança. Tu não vais conviver com a beleza do teu parceiro ou da tua parceira, vais conviver com o teu caráter. Se vocês têm os goals alinhados, go ahead.
É por isso essas coisas são sempre importantes falar antes do casamento. É por isso que, felizmente, a minha geração já não está naquela de que, pronto, antigamente fazia-se muitos casamentos forçados, eu sou totalmente contra isso. E nós falámos sobre isso porque isso mesmo islamicamente é errado, mas culturalmente é aceito. Depois entra aquela guerra entre cultura e crença, e já sabemos como é que os mais velhos africanos são nessas coisas. Quando diz algo que é ao contrário, estás-me a desafiar. Achas que estás mais do que eu. Então isso às vezes traz algumas questões, digamos, é um conflito de gerações, né? Porque nós somos muito mais abertos em abordar certas questões em que os nossos mais velhos não se sentiam preparados para falar sobre certas coisas, porque antigamente era do estilo, o mais novo e o mais velho nem sequer sentam no mesmo espaço. É considerado falta de respeito. Tu não comes na mesma mesa que alguém que seja mais velho do que tu, com um tio ou com uma tia, é falta de respeito. Então, a pouco nós estamos aí, digamos, a quebrar esses tabus. Existe um maior entendimento cultural de realmente o que é ser fula. E ser fula também, e a parte do casamento é muito importante para um fula nesse sentido. A preservação da cultura, primeiro de tudo. E então, tu quando encontras uma pessoa que realmente tu tens os golos alinhados e tu queres realmente, se sentes que essa é a pessoa que vai ser uma boa mulher para ti, ou um bom marido para ti, vais ter um bom pai, uma boa mãe, normalmente nós não perdemos muito tempo e dizemos tipo, go ahead, tipo, casa. Família vai levar a cola, tomar a caçamento e dane. Estás a ver? Isso é mesmo muito importante. Isso tipo, é mais importante do que propriamente estares a dizer que vais viver com uma pessoa durante X tempo e depois vocês se casarem. Tipo, isso na nossa cultura é algo impensável. Porque se tu vais sair da casa dos teus pais, então é porque vais, tipo, sais da casa da tua família para entrar na casa da tua nova família. That makes sense. Ok. Eu não sei se o Zulu ainda está aí, mas eu quero que a Akira responda esta pergunta. Akira, como é que tu lidas com o teu parceiro, com o Olívio, neste caso, quando ele quer algo que tu não estás de acordo? Como é que é a vossa comunicação? Como é que classificarias também a vossa comunicação nesse sentido? Também depende do que é, né? Porque eu acho que tem que haver sempre um compromisso dos dois lados em realmente se é algo para eu não querer, quais são também as razões para isso, necessariamente, ou se fosse no caso dele, quais seriam as razões para ele não querer. Se bem que às vezes também temos só que respeitar. Quando é um não ou quando é um sim, temos que arranjar ali um compromisso deste de facto não estrague, entre aspas, a nossa união, ou seja, o que afeta a nossa união. Eu vou dizer que uma forma de comunicação que nós adotamos foi que isto eu meio que levo assim como algo geral, portanto sim, é generalizado, mas que por enquanto não me falhou muito, que é no início, em termos de comunicar homem versus com uma mulher, as mulheres tendem a ser mais emocionais quando estão a explicar primeiramente o seu ponto. E os homens tendem a ser mais lógicos. Eles sabem, óbvio que também têm a sua emoção por trás disso, mas eles também estão a ver as razões por trás. Então, nós tentamos trocar isso um bocado, em que eu também deixo um bocadinho a emoção de parte e veja, por exemplo, porquê que eu não quero realmente isto, o que é que está por trás disto, como é que eu posso comunicar isto de forma lógica para que o Olívio possa entender e, de facto, também deixar aquele espaço aberto para que ele possa ser vulnerável e explicar o que é que aquilo significa para ele, o que é importante, X coisa é para ele, e acho que isso nos faz entender um bocado mais, porque às vezes as nossas formas de comunicação podem chocar um bocadinho ao início, se eu estiver mais emocional e ele estiver só a explicar as razões, e eu naquele momento posso não querer ouvir abertamente, porque, eu estou emocional, tipo, eu gostava que estivesse a prestar atenção a como eu estou, e eu gostava que eu estivesse a prestar atenção ao que ele está a dizer. Então, nós trocamos aí um bocado essa parte da comunicação e, se for preciso, demora-se dias para chegar a um percalço, mas também não pode ser alguma coisa, não pode ser uma conclusão em que alguém está completamente infeliz, não concordou com aquilo e a outra pessoa faz de qualquer maneira, porque se chegar a esse ponto, então não fazemos, não dá. Ok. Boa. Temos aqui outra questão também. Quem nos ensina a ser bons maridos e boas esposas e se o ensino é passivo ou ativo? Bem, eu pessoalmente... Diz? Pode dizer a segunda parte da pergunta. Isso é um ensino passivo ou ativo? Ok. Ok, eu acho que
lá está, foi como eu disse no início, os nossos mais velhos passam-nos certas coisas que nós devemos fazer, ok? Mas se isso é o certo para termos um relacionamento feliz ou saudável, não sei, né? Porque basta vermos aquilo que está acontecendo neste momento. Tem mais pessoas, pronto, solteiras, ou sozinhas, ou ter comportamentos não tão bons para elas mesmas, mesmo que elas agora não consigam perceber isso, mas mais tarde depois vão perceber que não é o melhor caminho, não é? Mas cada um tem o seu tempo. Portanto, não sei se aquilo que os nossos mais velhos nos passam, pelo menos, não vou dizer tudo, né? Há algumas coisas que são boas, claro, mas não é tudo. Acho que já não funciona tanto aquilo que eles nos ensinam, porque o mundo também está a mudar, não é? Então, aquilo que funcionava para eles antes já não funciona tanto para nós, até porque, pronto, as dinâmicas são outras. Não sei se vocês têm alguma opinião sobre esta pergunta que foi feita. Se realmente nos ensinam a ser bons maridos e boas esposas. Jéssica, por exemplo, tu. Eu acho que podes aprender certas coisas, podes aprender dos mais velhos, como é ser uma mulher de casa, mas eu acho que ensinar como ser uma boa mulher depende do casal e depende daquilo que tu gostas, do teu parceiro e aquilo que o teu parceiro gosta de ti. E you have to work on that within the relationship. E também acho que é a tua personalidade, porque eu, por exemplo, não é que eu cozinho, eu sei que eu cozinho para a minha família, mas se eu não cozinhasse, isso não faz de mim uma má esposa, porque eu posso fazer everything else para o meu marido e isso lhe faz feliz. Ele pode ter different needs, né? Sim, sim, sim. Do que outro homem. So, Sim, porque lá está, as dinâmicas são diferentes. Aquilo que vai Yes. funcionar na tua casa não vai funcionar na minha. Yeah. E depois somos pessoas diferentes. Depois, acho que depois isso é as pessoas comunicarem, saberem o que é que funciona para cada um, o que é que tu admites, o que é que não admites, o que é o teu limite, o que é que não é o teu limite. E pronto, aqui também entra aqui a questão da Karen, que quais são os motivos não negociáveis que levam a terminar uma relação. Sally, o que é que para ti é não negociável? Bem, antes de responder a essa pergunta, vou responder, porque pronto, vocês estão falando do vosso ponto de vista feminino, né? Por causa do meu background, pronto, pessoas do meu background, nós temos, digamos, duas guidelines no que é ser um bom marido. Mas lá está, antes de teres um bom marido, tu tens que saber ser um bom homem. Yeah. Porque uma coisa tem que ser alinhada à outra. Então, nós temos dois guidelines. Primeiro de todos é polaco. Nós, na nossa língua, chamamos de polaco, que é a língua que é os códigos de conduta do que é ser fula. Depois temos o Corão e a Sunna, porque somos muçulmanos. Por isso as duas coisas tipo andam de mãos dadas, digamos assim. Então, de acordo com aquilo que nós consideramos os nossos códigos morais de que um homem tem que ter honra, um homem tem que ter isto e aquilo, tu tens que ter alguns valores como homem antes de procurares uma mulher. Porque se alguém da comunidade vai, entre aspas, entregar a sua filha a ti, então tu também tens que ser um homem de valor. É do estilo, eu não vou entregar a minha filha tipo a um dread que seja um Zé Ninguém, percebes? Então tu tens de ter algo de valor que me faça respeitar-te e dizer, ok, eu estou a confiar a minha filha, digamos, a ti. Nós ainda funcionamos muito dessa forma old school, porque pronto, a nossa cultura é mesmo ainda muito forte, a nossa cultura é demasiado forte e faz mesmo parte da nossa identidade como fulas. Depois do Corão e da Sunna, às vezes nós fazemos e falamos do Sunna e Farila, exatamente essa parte de que as famílias se conhecem e vocês, digamos, não têm relações ou não têm tipo, algum tipo de algo físico demasiado explícito, digamos assim, antes do casamento e etc. Isso é mesmo ainda muito importante na nossa cultura. Então, isso tudo vai de encontro aos códigos morais que nós achamos o certo e o errado. Então, se tu seres um bom marido é saberes ouvir a tua mulher e ser extremamente paciente com a tua mulher. O homem foi ensinado desde cedo a ser demasiado paciente com a sua mulher, porque nós entendemos, lá está, a parte biológica, porque o Corão e a Sunna também falam que nós somos diferentes nesse aspecto. Também existe guidelines do que é que uma mulher pode ou não fazer, do que é que significa, digamos, ser uma boa mulher, mas eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou uma mulher. Logo, eu não acho que faça sentido eu estar a dizer o que é que é ou não uma boa mulher, porque eu não sou uma mulher. Eu posso dar a minha opinião como homem do que é que eu acho que é ser um bom homem, mas existe um limite, if that makes sense.
Então, o que eu acho que é ser um bom homem é conhecer-te a ti próprio, é teres os teus objetivos, seres uma pessoa ambiciosa, saberes respeitar a tua mulher, da mesma forma que tu queres que os teus filhos amanhã vão respeitar a mãe deles, porque se tu não respeitares a tua mulher, Uhum, it's gonna play a role, uhum, certo? E se para nós, como muçulmanos, a nossa mãe vem 3 vezes em primeiro lugar e só depois é que vem o pai, então só para vocês terem noção do valor, digamos, que a mulher tem que ter, mas para o teu filho a olhar para ti e sentir orgulho em ti, também é importante que ele veja o pai dele, digamos, o teu parceiro a amar-te e a respeitar. Isso é mesmo muito, muito uhum. importante. Então isso para mim é ser um bom marido, é saberes respeitar a tua mulher, saberes tomar conta de casa, porque às vezes fala-se de que a mulher é que é a cabeça da casa, para nós, fulas, quem é a cabeça da casa é o homem. Uhum. Hum. Eu Não, também o que eu ouço é que o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço. Não sei. I don't know. I don't know. Perfeito. Mas sim, diz-nos quais eu, seriam os teus motivos não negociáveis para terminar uma relação. Uhum. Eu, bem, não falo de relação, mas sim de casamento, Casamento. por motivos óbvios, né? uhum, Algo que fosse, era, digamos, uma mulher que não me respeitasse por aquilo que eu Uhum. sou, porque respeito para mim tem que vir acima de amor, porque vocês vão ficar mais velhos, nós vamos ficar mais velhos um dia. Obviamente que o amor que tu sentes quando estás na casa dos 20, depois chegas aos 30, depois chegas aos 40, aos 50 e etc. Porque eu acredito bem de que tu, como homem, ou vocês como casal, vocês têm que ser muito amigos primeiro. Vocês têm que ter companheirismo, até porque mesmo depois vocês terem os vossos filhos vão à vida deles e só vocês é que vão ficar. Uhum. Nós acreditamos bem nessa dinâmica. Tipo, ok, podes ter 4, 5, 6 filhos, seja o número que for, mas os teus filhos vão sair de casa. E depois quem é que vai ficar contigo? É a tua mulher ou então é o teu marido? São vocês mais uma vez. You move together, then you're gonna end up together alone. Uhum. Então, isso para mim é importante que tu tenhas esse tipo de dinâmica. Então, se eu tiver com uma pessoa que não me respeita ou que eu sinto que ela não me vai respeitar, isso nem sequer é negociável, porque eu acho que o respeito nunca pode ser negociável. Existem outras coisas como quer ir ver futebol, ela não quer ver futebol, já está-se bem. Ela quer ver novela, não quer novela, está-se bem. Quer ir jantar fora, ela quer ir jantar fora, eu quero comer em casa. Quero caldo de mancara, ela quer comer cachupa, já está-se bem. Podemos, tipo, negociar estas coisas. Uhum. Existem, estas coisas são coisas que são negociáveis, porque como a Mana estava a dizer há bocado, os gostos são Uhum. diferentes. Os gostos são mesmo totalmente diferentes, mas se o respeito não estiver lá, nem vale a uhum, pena. Isso não pode ser negociável. Em momento algum isso pode ser negociável, porque a partir do momento em que o respeito torna-se comprometido, então tu estás a abrir portas que é para estares numa relação tóxica e uhum. abusiva. Eu concordo 100% e também acho que o respeito acima de tudo, mas eu também acho que uma coisa que é acabar com o meu casamento é se não respeitares a minha família, principalmente a minha mãe e o meu irmão, por exemplo. Tens que respeitar a the end of the day, porque tipo, eu já vi homens Uhum. e tipo, tem mulheres que querem tanto um casamento ou querem tanto aquele título, eu sou mulher, eu sou isto, que elas vão largar tudo, vão fechar as portas a toda a gente e vão ficar com esse homem. E esse homem acaba por manipular a mulher, Uhum. porque eu acho que homem quer união entre the whole family. Uhum. Ser tua Uhum. mãe, everyone. O teu side da family é a minha família e a tua família é a minha família. Eu não acho que se tens que me respeitar a mim, tens que respeitar a minha família também. E vice-versa. Uhum. Yeah. Com certeza. 100%. Akira, o que é que tu achas em termos de saídas na tua relação? Como é que funciona qual é a vossa dinâmica? O teu parceiro pode sair sozinho, sem ti, principalmente para esses Isso é a espaços vida dele. que são esses espaços mais assim aliciantes. Como é que funciona? Epá, cada um pode sair, também é uma coisa que ao longo do tempo vai acontecendo menos, tipo, já ninguém tem aquela energia para estar a sair à toa, voltar sei lá que horas de manhã. ahm, mas epá, se ele está aí, pá, quer estar com os rapazes e whatnot, ele está na vida dele, também tem direito, né? Da mesma maneira que quando eu também bazar, eu também tenho o meu direito, respeito, confiança, essas coisas estão sempre lá na base. Não há muito que se diga, tipo, também já não há esses abusos, tipo, ele é adulto, eu sou adulta, agora não pode. Entenda essas coisas de passar por.
às vezes podemos ter planos ou alguma coisa, alguma expectativa, isso fala-se, mas acho que de certa forma não haver essas saídas também era privar um pouco a sua individualidade e coisas que ele já fazia antes da relação, quer seja à noite ou durante o dia, eu também temos que ter direito a estar com mais pessoas fora da relação, né? Uhum. Esta pergunta aqui, existe uma conclusão específica sobre o que seria falarmos cada um da sua relação e pessoas verem um exemplo a seguir. Eu, pessoalmente, acho que o ser humano é um ser social. Portanto, não somos feitos para estar sozinhos. Uhum. E da mesma forma que nós seguimos maus exemplos ou que existem pessoas que influenciam de uma forma negativa, eu acho que falarmos sobre relações saudáveis de pessoas que têm relações com sucesso, não é? E quando digo com sucesso, volto a referir que não são relações perfeitas, que têm os seus desafios, mas que são saudáveis e as pessoas se amam e estão lá uma para a outra. Acho que esses exemplos também são benéficos para outras pessoas verem, espelharem-se, principalmente os mais novos, e verem que é possível sim eu também ter isto, é possível eu ter o meu pai e a minha mãe juntos e não existe só nas outras comunidades. Por isso eu responderia a esta questão desta forma, não sei se vocês concordam ou não. Qual era a questão? Desculpa. Se existe uma conclusão específica sobre o que seria falarmos cada um da sua relação e as pessoas verem exemplo nas nossas relações. Eu acho que sim, pronto. Não sei se percebeste. Essas coisas negativas influenciam, então as coisas positivas também têm que saber influenciar. E chega de negatividade na nossa comunidade. Chega. Vamos ver. Acho que não temos assim muito mais perguntas. Akira, tinhas alguma questão, não é? Acho eu que tinhas algumas questões anotadas, como estavas a dizer que estavas a anotar, não sei. Não, acho que já foi tudo mesmo dito. Eu queria perguntar se tu, como mulher africana, consegues identificar as necessidades do teu parceiro como homem africano? Sim e não. Há coisas que têm que ser comunicadas por ele. Também vice-versa, há coisas que eu tenho que comunicar e não posso, de certa forma, esperar que ele as identifique. Eu vou dizer que, como nós estávamos a falar de termos sido criadas para, às vezes, adotar certos papéis, houve coisas que, também por ter gosto, foram naturais para mim e, de certa forma, também estabeleceram algumas partes da nossa relação. Mas volta mesmo tudo à parte da comunicação. Há coisas que eu entendo e depois o tempo passa e eu consigo perceber às vezes as necessidades que ele tem e apenas vou confirmar, né? Também não vou assumir, mas é mesmo um trabalho de dois. Então não há coisas que eu vou mesmo dizer aqui, dizer não, eu estou no papel dele, eu assumo o papel dele, entre aspas, então eu sei exatamente o que é que ele quer e precisa na maioria das vezes. E tu consegues identificar, Jéssica? Eu consigo identificar certas coisas, mas como a Mana estava a dizer também, eu acho que tem que haver aquela comunicação e não acho que devíamos de ficar à espera que ele saiba o que é que eu quero ou que ele fique à espera que eu saiba o que é que ele quer. Eu acho que devíamos de comunicar e expressar aquilo que nós queremos, aquilo que nos faz feliz, aquilo que não nos faz feliz e tem que haver aquela comunicação, porque se tu não falares, eu posso não saber, eu não sei quais são todas as necessidades dele, não posso dizer que sim, e nem ele as minhas. Temos que falar e expressar tudo que queremos que o nosso parceiro saiba. Ok, boa. Pronto, então olha, vamos terminar a nossa live. Obrigada a todos que deram aqui vossos testemunhos. Obrigada, Jéssica, Akira, Salil. Acho que a conversa foi produtiva. Espero que tenham aprendido ou tenham ganho alguma experiência com as experiências que foram aqui trocadas. O objetivo sempre é aqui evoluir e termos relações mais saudáveis possíveis e quebrar essas narrativas negativas que temos uns sobre os outros, do homem africano não gostar de mulheres africanas e mulheres africanas não gostarem de homens africanos. Isso está tudo errado. Estamos em 2023, vamos produzir, ser mais produtivos e empatia e deixarmos dessa guerra dos sexos que não nos leva a lado nenhum. Portanto,
É isso mesmo. Thank you. Obrigada. Obrigada a todos pela conversa. Sempre. Adorei estar aqui com vocês e partilhar o que partilhamos aqui hoje. Obrigada. E obrigada a todos que estiveram aí a assistir. E olha, veremos numa próxima live. Eu agradeço a vossas presenças e, mana, Jéssica, parabéns pelo teu Thank engagement, que corra mesmo tudo bem Parabéns. contigo e com a tua família. Mana Akira, estamos juntos Obrigada. sempre. Não se esqueçam de uma coisa, tipo, nós não devemos estar em guerra. Homem africano e mulher africana, tipo, não podem estar em guerra. Tipo, mais comunicação entre nós mesmo. Mais comunicação. É Com importante. certeza. E parabéns mais uma vez, Jéssica. Que corra Thank tudo you. bem, continuem juntos para sempre. Para sempre, amém. Obrigada. Amém mesmo. Então, Boa vá, boa noite. noite, beijinhos a todos. Beijinhos, boa noite. Tchau, tchau. Oba. Bem, pessoal, obrigada por terem assistido e até uma próxima live. Obrigada a todos que comentaram. Beijinhos.